A pastora da igreja Bola de Neve, Denise Seixas, viúva do apóstolo Rina, entrou na justiça para anular uma reintegração de posse da igreja ajuizada por um de seus diretores. Ela pede na justiça o controle da igreja. Enquanto isso, quem está sempre fora desse controle são os fiéis, né? A crítica vem aí do nosso advogado aqui no nosso texto de abertura e nosso comentarista também, que vai falar sobre o tema agora, nosso maravilhoso Bruno Silvestre. Vamos ouvir aí o doutor Bruno. Bora lá. Doutor Bruno, disputa acirradíssima aí pela herança que é uma igreja. Herdar uma igreja é um conceito, né? Pois é, exatamente, Ana. Primeiro eu quero dizer que a terminologia jurídica que o pessoal usa é justamente aquela. Não, nós temos aqui uma coisa que é para o público, né? E nós somos apenas os administradores dessa associação, e com isso nós estamos reivindicando o direito de administrar a associação em benefício do público. É isso que eles querem que a gente acredite. E é esse o grande ponto. Em termos jurídicos, é isso mesmo. Só que aí você vai ver, a viúva, ela é vice-presidente desde 2016. Ou seja, imagina só, você tem uma associação que ela não tem voto, não tem debate, não tem nada, desde 2016, quando ela é vice-presidente. Aí o casal tá lá, beleza, aí em algum momento existe uma briga entre o casal, faz-se lá um documento para dizer que ela não vai mais ser vice-presidente, só que fica interno entre eles e não se usa isso, só que aí vai lá um dos diretores e pede para tomar posse como responsável pela igreja. E aí a viúva pede reintegração de posse por ser ela a vice-presidente. O curioso disso é essa mistura jurídica, basicamente, ela mostra para a gente o quê? Que há um interesse em ver quem é que vai mandar na igreja, é claro. Por outro lado, se a gente for parar para pensar, uma igreja não é para ser uma associação, não é para os fiéis terem voz, não é para que haja um debate mais democrático, né? Mais ou menos, não é? Então, tem aquilo pelo si, pelo no, né? Então, é meio assim. E aí, o que a gente acaba sofrendo, por assim dizer? E aqui vem a minha crítica, tá? Eu quero dizer que toda igreja que usa teologia da prosperidade está utilizando algo que, a meu ver, é ilícito. Por que eu digo isso? Porque dizer para uma pessoa que é para ela dar o dinheiro para a igreja, que Deus vai dar o triplo, o quíntuplo em vida, é uma coisa que é você fazer com que você abuse da fé alheia. Para mim, isso é um abuso de direito e eu me segurei, juro para você, até minha formação como advogado, eu me segurei muito sobre isso. Só que depois que eu vi tantos absurdos acontecerem, teve um português uma vez que ele levou uma caminhonete, um trator lá, para dentro de uma igreja porque ele perdeu tudo. Ele acreditou na igreja, deu todo o dinheiro para a igreja, perdeu tudo e, fora de si, ele levou lá o trator para dentro da igreja e destruiu a igreja por conta da agonia que aquilo gerou. Então, assim, para mim, teologia da prosperidade é você brincar com a fé alheia. Então, é muito complicado. E eu estou dando essa declaração forte aqui porque isso é um assunto muito sério que a gente tem que debater, né? E aí eu quero trazer, porque aquele negócio, não estou dizendo aqui que a Bola de Neve praticava A ou B coisa, não. O que eu posso dizer sobre a Bola de Neve ela foi criada por um surfista que queria uma outra ideia de igreja, etc. Beleza. Só que aquele negócio, o funcionamento de uma associação com votações a cada 1 ou 2 anos é algo que se espera de uma associação. E no caso, pelo que está sendo colocado na matéria, e é isso que eu peço para você mostrar agora, Ana, a gente vai ver que na matéria mostra que não havia esse período, né? Pode mostrar aí, Ana. Vamos ler aí essa matéria. Tá lá, matéria do UOL. Denise Seixas entra na justiça por controle da igreja Bola de Neve. Matéria de Ranieri Costa.
A pastora Denise Seixas, viúva do apóstolo Rina, entrou na justiça na última sexta-feira, dia 29, com um pedido de anulação de reintegração de posse da Igreja Bola de Neve. Com essa ação, Denise solicita à justiça o controle da igreja. Segundo Anderson Alves Albuquerque, novo advogado de Denise, o diretor financeiro da Bola de Neve, Everton César Ribeiro, entrou com um pedido de reintegração de posse ajuizada contra Denise e, nesse processo, há indícios de irregularidades. A defesa da pastora alega que a ação foi movida sem legitimidade, contrariando o estatuto social e as normas legais da igreja. Vamos ler o resuminho aqui do que aconteceu? Bora. Após a morte do fundador da Bola de Neve, Rinaldo Seixas, no dia 17 de novembro, nossa, foi agora, a vice-presidente Denise Seixas deveria, de acordo com sua defesa, ter assumido a presidência conforme o próprio estatuto da instituição. Nele, em ata de assembleia realizada em 9 de junho de 2016, Denise aparece empossada como vice-presidente por tempo indeterminado e, portanto, em virtude da morte de Rinaldo, deveria assumir automaticamente a função presidencial da igreja. No entanto, ao solicitar a prestação de contas, de acordo com o relato da defesa da pastora, Denise enfrentou grande resistência do advogado da Bola de Neve, René Guilherme Kerner Neto, de Everton César Ribeiro e de aliados, que tentaram destituí-la do cargo. Albuquerque explica que a situação culminou em ameaças à presidente e a necessidade de intervenção da polícia militar. Caraca. Exato, Ana. E aí, o que eu quero mostrar disso? É porque, assim, o que acontece internamente na Igreja Bola de Neve não é tão interessante quanto a gente entender esse contexto. Veja, 2016, uma assembleia. Gente, não existe isso. Uma assembleia é aquele negócio, a eleição para presidente é o quê? De 4 em 4 anos. Para mim, 4 em 4 já é muito. Então, assim, 2 em 2, 3 em 3, até vai. Agora você vê, tempo indeterminado vice-presidente. O que você quer com isso, né? Então, assim, para mim, desconfie de quem fica mais de 3 anos, 4 anos num cargo. Porque é por aí. E aí, por exemplo, mas então, Bruno, você está falando do presidente da República? Estou falando também, mas se a gente for lembrar, quem colocou a reeleição foi Fernando Henrique Cardoso para se reeleger. Vamos lembrar disso. Então, assim, para mim, o problema que a gente tem aqui, ele é bem claro. Para mim, as igrejas, elas deveriam, principalmente as evangélicas, tá? Elas deveriam fazer como a Igreja Católica, que tem lá uma associação nacional e que tem um parecer nacional, que tem uma organização, que se há algum erro de alguma igreja, de alguma coisa, você tem uma central a quem pedir, e por aí vai. Tem um pastor chamado Caio Fábio, que ele emite muitas opiniões desde a década de 80, que ele tentou reunir as igrejas para evitar justamente que quem faz teologia da prosperidade se diga cristão. Porque para ele, que é de igrejas mais clássicas, no sentido do que é a interpretação do protestantismo, a teologia da prosperidade não caberia a esse cristianismo evangélico protestante. E esse debate ele é interessante porque o pastor Caio Fábio não conseguiu fazer uma instituição como essa. Então, cada um faz o que quer. Mas aí você vai olhar, às vezes, eu juro, eu já vi matéria no jornal, vendo igreja com 500 fiéis, troco por um Fiat Uno 2007. É uma coisa nesse nível, ou seja, é uma mercantilização de igrejas, mercantilização da fé alheia e etc. É por isso que o que eu peço para todo mundo que assiste aqui o canal e que é protestante, vai ver o estatuto da sua igreja, vai ver se a sua igreja ela é democrática, vai ver se o pastor e todo mundo recebe salário de forma correta e se a prática ali é democrática ou não é democrática. Porque é a partir disso que a gente vai ter consciência dos abusos que nós mesmos sofremos e não percebemos. É muito importante a gente identificar onde é que estão os abusos, onde é que estão os erros, e esse caso, ele é um caso muito bonito para a gente mostrar o quão escancarada é a hipocrisia desses casos. Você veja, uma vice-presidente por tempo indeterminado desde 2016. Ao meu ver, nesse contexto todo, muito provavelmente ela vai ganhar. Tá? Eu acredito, assim,
partindo do pressuposto que todas aquelas falas estão acompanhadas de documentos que comprovem, eu acredito que ela ganhe. Mas, independente se ela vai ganhar ou quem vai perder, para mim quem mais perde são os fiéis, porque para mim devia tirar todos eles, tira ela, tira todos esses caras aí, e que os fiéis decidam e façam uma decisão sobre um novo presidente, os novos lá, e que façam sua regulamentação de uma forma democrática. É o que eu acho que seria mais interessante. Até porque aquele negócio, você colocar isso em igreja, tá? Um casal como responsáveis, presidente e vice, em algum momento tem conflito de interesses. Até que ponto é o casal e até que ponto é a igreja? Então, essas críticas que eu faço, elas são bem direcionadas, pontuais a esse tipo de coisa, porque para mim as igrejas elas devem ser mais democráticas nesse sentido e a gente tem que parar de ter gente que quer dar os gritos, como Silas Malafaia e tantos outros que a gente vê por aí, né? E é isso. Muito bom. Eu vou me limitar aqui ao comentário do John Lennon Cardoso. Vou só dropar isso aí. Em alguns casos, igrejas e bets têm a mesma função. Nem todas, mas muitas sim. Ontem a gente estava falando sobre estruturas predatórias, quando a gente estava falando de bets. Dá para pensar nisso também, né? O quanto. Veja, não é nem uma questão a respeito da fé. Fé, cada um tem a sua e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas as estruturas que se alimentam, né, das nossas vulnerabilidades para arrancar dinheiro, ou manter a gente viciado, ou manter a gente preso de alguma forma, essas estruturas aí a gente tem que olhar com bastante cuidado, né? Ficamos por aqui, doutor Bruno? Só um último comentário que você falou, Diga. eu achei muito importante. É o seguinte: se você está em um culto, em uma associação, em algum lugar, e alguém pede uma doação voluntária, e aí vai com um saquinho preto, uma cartola, uma coisa assim, tá tudo bem. Agora, se a pessoa fala, quem tiver R$ 1.000, vem aqui na frente, quem tiver 10 mil, vem aqui na frente, pode ter certeza que isso já beira a ilicitude. Na minha opinião, é ilícito para mim, isso aí entra na área de estelionato e por aí vai. Mas é aquela questão, eu acho que deve haver uma crítica maior das pessoas sobre esses pontos e percebam, gente, critiquem e combatam esse tipo de conduta, tá certo? Aonde vocês estiverem. E é isso. É isso aí. Ficamos por aqui. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos. Bora lá. Agora o botão correto, hein? Quer ver?